Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês, André Riceliano, e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Essa é a aula do 9º ano dos anos finais, o pessoal que está na ponta dos cascos para representar muito bem aqui a nossa rede municipal, né? Então é uma aula preparada com muito carinho. Essa aula está sendo traduzida por, não é Elaine, é Helena. É Helena da música que eu falei. Então, trazida com muito carinho por Helena, que está aqui. E acompanhada na interação com vocês aí pelo professor Rony Monteiro, que está aqui com vocês, pessoal. Fala pessoal, tudo bem aí? Como vão? Hoje a gente vai ter um material interessante para a gente, tá? Então presta bem atenção, QR Code vocês já sabem como baixar, vocês estão conosco desde o ano passado, vai estar aparecendo aqui, aponta teu celular e aí você vem, e aí você vem e faz essa interação, tá certo? Com a gente aqui, estou no chat te esperando com as tuas dúvidas, com as tuas observações sobre a aula, constrói conosco, acompanha, constrói teu conhecimento de forma ativa, tá certo? Vem para cá e vai fazendo, vai montando, não somente recebe e enfim. Então vem construindo, pega teu caderno, anota aí do lado, faz o teu beabá de aluno que é para funcionar o que é montado aqui, tá certo? Então se você por acaso perder essa aula de 2 às 3, tem a reprise pelo app, né? Pelo aplicativo aqui, ó. Eu espero que você esteja aí no seu também conectado. A reprise vai passar depois e também você pode buscar no YouTube, mas a hora da aula é agora. E a gente quer que você esteja conosco aqui pela manhã, tá bom? Vem para cá. Lembrando que sua interação vai ficar imortalizada aqui no YouTube, porque você mandando seu nome, o nome da escola, o nome do seu professor, aqui é fulano, sou da escola tal, meu professor de inglês é fulano. Aí a gente coloca aqui e vai ficar imortalizado na gravação aqui no YouTube, tá? Então prepara aí, vamos interagir. Lembrando que nosso trabalho ele é híbrido, ou seja, não é somente digital, de você ir lá, digitar, né, clicar e rolar o vídeo, não. A gente está aqui para você comentar nos comentários, para tirar dúvidas, a gente pode colocar aqui o seu comentário, né? A gente está esperando o seu feedback, né, sua resposta, suas inquietações, né, ao vivo aqui com o professor Rony online. E lembrando que para os novatos, né, porque como o pessoal do 9º ano é o pessoal do 8º, então já estão acostumados com todo o processo, mas sempre entra novatos na rede, e esses novatos, lembrando a eles, se você tem esse aplicativo, ele não vai consumir sua memória, porque o estoque é online, né, e não vai consumir seus dados, porque são dados pagos pela prefeitura, então não tem desculpa para você estar moscando aí para farrapar não, tá? Sangue nos olhos, vamos compensar todo esse prejuízo que essa pandemia trouxe para a gente com muita tecnologia, com muito trabalho. A pandemia aos poucos indo embora e a gente ficando aqui cada vez mais fortes, tá bom? Esse assunto de hoje é futuro simples e futuro imediato. O pessoal do 9º ano começa a rever alguns assuntos de forma comparativa. Vocês já viram certamente o futuro simples, né, em anos anteriores, e agora, talvez até ter visto também o futuro imediato em anos anteriores, e agora vocês estão vendo de forma comparativa, juntinho, para na hora de você falar, você saber se vai falar um ou outro. Esse é o objetivo nosso de hoje. Então, começando com a indicação de filme. Gente, tem muito filme das antigas que vale muito a pena ver, não somente os lançamentos que vocês estão acostumados hoje em dia, né? Um deles é o Back to the Future, De Volta para o Futuro. Back em inglês, ó, é de volta. E to the future, como você vai de volta é para um lugar que você já foi. Então o próprio título do filme já é bem interessante, né? Você está indo de volta para uma coisa que ainda não veio, que é o futuro, né? Então, Back to the Future, De Volta para o Futuro. Perceba que somente o título do filme já traz vocábulos para a gente bastante importantes e bastante comuns no nosso uso, né? Back, ou seja, você vai ter várias expressões usando back, porque significa de volta, atrás ou nas costas, tá? E o to, não falei do future porque é um cognato, né? Futuro. Mas o to aqui, ó, é uma preposição que significa para, que é diferente do for, que é o para por, né? Por causa, que é o for. O para, que é o to, além dele ser o infinitivo do verbo, indicar o infinitivo do verbo, esse to também é o para de deslocamento, né? De um canto para outro, né? De destino.
Então é de volta, então qual é o destino dele? Era para ser para alguma coisa que já foi para trás, mas é para o futuro. Esse filme de Steven Spielberg, que tem como ator principal Michael J. Fox, ele marcou época e ele fala de uma viagem no tempo bem bacana, que é feita por um carro voador aí, o chamado DeLorean, que esse carro vai para o futuro, com o cientista faz esse carro e vai para o futuro, e tem todo um desdobramento do enredo lá. Mas o interessante é que esse futuro é agora, né? Que esse futuro aí seria em 2016, 17, se eu não me engano. E esse futuro aí, ele contava que teria tênis autoajustáveis, a gente já temeu isso mais ou menos hoje em dia, e teria esse skate voador aí, ó. Que tem um nomezinho aí que o hoverboard. Esse é o hoverboard, que é o skate voador. Que hoje em dia, como esse filme fala de um futuro aí de forma, vamos dizer assim, otimista, e já tem algumas coisas que foram previstas por esse filme. Já existe sim o carro voador, né? Ele já foi testado, está sendo produzido em alta escala para venda, e já existe sim alguns equipamentos muito parecidos com aquele skate voador. Vocês conhecem esse brinquedo aí, né? Que ele meio que plana. Não é o voador ainda, mas já existe esse voador. Existe o magnético, um skate magnético, que tem que estar em pista magnética, ele flutua, vamos dizer assim. E existe o skate de fato voador, que é como se fosse um drone para a pessoa ficar em cima, praticamente um drone, né? Então, algumas coisas desse filme futurista, que vamos dizer assim, é um filme futurista que tem uma visão otimista das coisas, já existe. Legal isso, né? Por isso que é muito bacana a indicação de filmes de ficção científica. Mas aí tem outros filmes que já têm uma visão mais caótica da situação. E essa visão caótica é retratada pelo filme Mad Max, que é um filme das antigas, mas esse especificamente é uma continuação mais atual. Filmaço, pessoal. Inclusive esse ator aí é o mesmo ator de Venom, que é o Hardy, Tom Hardy. Então, filmaço, ele fala de um futuro caótico com escassez gigantesca de água e de combustível, certo? Uma coisa que não está tão distante de acontecer na atualidade, né? Perceba que hoje em dia o combustível está caríssimo por vários motivos, né? Temos sim um problema de abastecimento, principalmente porque a gente usa combustíveis fósseis, né? Podíamos estar trabalhando aí com outros tipos de combustíveis. Aí temos aí, ó, sorry, no gas today. Então, desculpa, nada de gasolina hoje. Lembrando que em inglês, pessoal, gas não é gás, tá? É gasolina, gas de gasoline. Eles costumam dizer a forma contraída. E aí, então, essa escassez é a palavra shortage, ou seja, fuel shortage, ou seja, escassez de combustível. Sorry, due to allocation, we can serve no more gasoline today. Então é como que diz assim, ó, desculpa, por causa da falta, nós não podemos servir mais gasolina hoje, né? Então temos aí essa plaquinha aí, que é a placa da situação real aí, né? Então, essa escassez de água também aconteceu há alguns anos, exatamente agora, com essa maluquice do clima, né, da mudança climática do planeta. A gente passou alguns anos de falta de água, e agora que os reservatórios estão já num nível bacana, mas até tipo há um ano atrás, 2 anos atrás, estava uma situação delicadíssima, que é water shortage, ou seja, escassez de água também, certo? A seca. Então, não é tão distante aquela previsão do filme Mad Max. Temos sim um problema com alguns problemas já apontados naquele filme, certo? Então, estamos falando de futuro. Um com a visão mais otimista, o outro com a visão mais pessimista. E nenhum está muito distante da realidade. Tanto é que essa visão caótica é somada para esse caos, né, da escassez de combustível e de água, a própria pandemia, né, e a situação aí que estamos vivendo hoje em dia com a guerra na Ucrânia. Ou seja, sim, a situação é um pouco pessimista, como foi previsto pelo Mad Max. Não é isso? Pois bem, então, sobre o futuro, what will the future looks like? Ou seja, como é que vai se parecer o futuro, né?
What will you do in the future? Faltou o you aqui, pessoal. O que é que você vai fazer no futuro? O que é que você fará no futuro? Certo? Então, what are you going to do next? O que você vai fazer daqui a pouco? Certo? Então, perceba, pessoal, que são duas perguntas sobre o futuro, porém cada um com estrutura própria. Uma está usando o will, né, que está falando do futuro relativamente distante, e a outra está falando está usando como auxiliar o verbo to be aí, mais o ing no outro verbo auxiliar, que é o going to, e o principal, no infinitivo. Ou seja, estamos usando duas estruturas do futuro, uma para um futuro mais para frente, outra para um futuro mais próximo, né, que é chamado futuro imediato, que vai usar o going to. Então perceba que são estruturas diferentes. Essas estruturas são basicamente duas, são a dupla de tempo verbal do futuro que a gente usa na prática. Então, na prática, a gente usa dois tempos verbais para o presente, que é o presente simples e o presente contínuo. Usamos dois tempos verbais para o passado, que é o passado simples, e o present perfect. Então, sempre, para quem quer ser fluente em inglês, fique atento a esses tempos verbais que eu estou falando. E no futuro, é o futuro simples, que é com o will, e esse futuro imediato, que é com going to, tá? Então, vamos fazer essa dicotomia aí, essa comparação entre os dois tempos verbais. Então, vamos supor duas frases, basicamente parecidas, ó. Uma diz, I will travel on June. A outra diz, I'm going to travel now. Então, perceba que são falando do futuro, só que diferentes, né? Aqui usa o will, pessoal, ó. I will travel on June. Você só fez colocar o will na frente. E travel, viajar. Eu viajarei em junho. Ou eu vou viajar em junho. Então, fiquem atentos a essa nossa mania de querer expressar o futuro através do verbo ir, né? É bem comum isso. Eu vou viajar, eu viajarei. Mesma coisa. Se você fala em português, eu vou viajar, e você fala em inglês, também em português, eu viajarei, em inglês é uma coisa só, então não tem problema se fala de um jeito ou de outro. Fiquem atentos a não querer traduzir ao pé da letra. Então, já aqui do outro lado, pessoal, usando o futuro imediato, que é com going to, a frase é I'm going to travel now, ou seja, eu estou indo viajar agora. Eu estou indo viajar agora. O futuro imediato ele funciona bastante bem com a tradução praticamente ao pé da letra, né? Você percebe que é bem parecido. Ó. Eu estou indo viajar agora. Mas lembrem, as duas expressões de futuro em português, a gente não faz essa diferenciação. A gente fala tudo do mesmo jeito. A gente fala, eu estou indo viajar agora, eu vou viajar agora, eu viajarei agora. A gente fala do mesmo jeito. O que importa é você ficar atento a que uso está sendo aplicado aquele tempo verbal naquela situação, né? Se é de um futuro que você acabou de tomar a decisão, né? Ou é um futuro bem mais para frente, ou se é um futuro que já está planejado, né? Ou seja, a decisão já foi tomada e ele está cada vez mais próximo de acontecer, certo? Então, destacamos aí para vocês, ó, o will antes do verbo e a estrutura, que é o verbo to be e o going to, esse to do verbo principal, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na situação então, ó. I'm going to travel now, tá? A moça arrumando a mala aí e ela está indo viajar agora, tá? Inclusive está atrasada. Já aqui, ó, I will travel on June. Então, ou seja, o camarada está tomando a decisão de viajar e está já colocando na agenda a viagem dele aí, tá? Então, perceba que um é planejado, que acabou de tomar a decisão, é com will, e o outro é que já está planejado, que é com going to. Então, essa questão de chamar o futuro com will, temos um pequeno problema. Qual é o problema? Esse rapaz aí, por exemplo, o nome dele, name, William. Esse William em inglês, em português seria equivalente a Guilherme, pela raiz do nome, né? Guilherme. Então, todo severino aqui no nosso país tem um apelido de Bill. Em inglês, todo William tem um apelido de Bill ou de Will, tá? No caso aí, ó, o apelido de William, naturalmente, Will. Apelido em inglês, pessoal, nickname, tá? Então, quando você vê o Will na frase, pode ser o apelido de uma pessoa, Will,
né? Então nem sempre é exatamente a expressão do futuro, a partícula do futuro. E esse will também é a palavra testamento. Então fiquem atentos à polissemia da palavra will. É claro que em geral vai ser o futuro, porém pode ter outra situação também. Esse will também é desejar, tipo willing, I am willing, eu estou afim, eu estou querendo, tá? Então, pessoal, my will, o meu testamento. Testamento é um documento feito por uma pessoa para poder meio que organizar os bens quando ela partir. Então, last will, então, o meu último pedido, né? Então, last will and testament é o nome do documento em inglês, né? Que é o testamento. Em português é testamento, em inglês é last will and testament. Ou seja, último pedido e testamento. Então, bora ver a estrutura então do futuro simples. Temos o seguinte, a palavra will como auxiliar do futuro, will not é na negativa, lembrando que esse will not pode ser o want também. Quando a gente fala do want, a gente acaba comparando esse want com o don't e com o didn't. O don't é o não básico do presente, o want, que é isso aqui, ó, é o não básico do futuro, né? A partícula de negação aí, né? A partícula de negação. E em forma interrogativa você vai colocar, você vai antecipar essa partícula do futuro will, colocar na frente, interrogação no final. Como assim, professor? Não entendi. Então, por exemplo, go, que é o verbo ir, se eu digo I go, é eu vou, no sentido presente, né? Eu vou. Se eu digo I will go, é eu irei, certo? E assim por diante, ó. Pessoal, não existe lista de verbos no futuro. Por quê? Porque verbos no presente, ele está ali no presente, beleza, com aquele to. Verbo no passado, ele está com aquela flexão do passado, ou é de, ou dos verbos irregulares. Já o verbo no futuro não precisa de lista, porque só é colocar a palavra will na frente. Então perceba que não temos esse problema com o verbo no futuro, só é colocar o will, bem simples, como vocês estão vendo aí. Forma negativa, você colocar o not, então é simples também, então ninguém tem desculpa para estar reclamando, tá? Colocou o will é futuro, colocou o will not é a negativa dele. Então, I will not go é eu não irei. Lembrando que pode ser o want também, que é a contração. Lembrando que sempre há essa possibilidade de contrair, porque o reflexo natural do ser humano é falar cada vez menos, né? A lei do menor esforço. Por isso, ficar atento às contrações. Forma interrogativa, gente, você vai colocar o will na frente, já é forma interrogativa. Não tem mistério, como vocês estão observando aí, tá? Lembrando que é will, você não diz will, som de I. Essa vogal I em inglês, ou é I, ou é E, um E curto, então é will, tá? Então, como vocês estão vendo na tela aí, ó, will I go? Eu vou. Will you go? Você vai. Will he go? Ele vai, e assim por diante. Gente, precisamos sempre ficar atentos à forma de você responder de forma curta, chamado short answer. Short answer é quando você faz uma pergunta de sim ou não, a resposta tem que ser curta, e essa resposta curta de sim ou não, ela repete, além do sim ou não, ela repete a estrutura da pergunta, né? Então, will you go? Você vai? A resposta, yes, I will, ou yes, I will not, ou então, perdão, yes, I will, negativa, no, I will not, ou no, I won't, tá? Então, por exemplo, I will survive to this pandemic. And you, will you? Então está aqui a plantinha no meio do asfalto, ou seja, a natureza sendo mais forte e se resistindo aí à situação. E aí a frase, eu sobreviverei a esta pandemia. E você sobreviverá? Perceba que o auxiliar aqui, ó, ele repete o verbo. The future will be what you're going to do tomorrow. Ou seja, perceba que temos usando aqui o will e estamos agora usando também o going to, né, que é o futuro imediato numa frase só. O futuro será o que você vai fazer amanhã. Olha lá. Então, vamos ao futuro imediato, pessoal, que é o outro futuro aí do nosso estudo. Perceba que estamos usando o verbo to be, ou seja, am, is, are, né? Lembrando que o you acaba complicando para a gente que fala português, porque na nossa cabeça existe o você e o vocês. Em inglês é uma coisa só. You serve para singular e plural. Você, vocês, tu, vós. Tudo é you. Então, se você já viu aquela frase mais clássica, mais romântica, mais mentirosa do inglês, I love you, automaticamente você sabe um monte de
pronomes pessoais em inglês. Você sabe o eu, que é o I, e você sabe o you, que é tu, vós, vocês, você. Então você já sabe muita coisa somente com I love you, certo? Então, ó, I am going to go, ou seja, o verbo to be como auxiliar, um outro verbo auxiliar que é o verbo go com ing, né? E mais o verbo principal com esse to aí, que é a forma infinitiva. Então, esse going to pode ser substituído por gonna, substituído na oralidade, né? Na escrita não fica elegante você colocar esse gonna, não. A não ser que seja uma situação informal. E aí, negativo, você colocar o not depois do verbo auxiliar, que é o verbo to be, né? Que é o am, is ou are. Colocou o not na negativa. Claro que você pode fazer a contração também. I'm not gonna go. E aí, forma interrogativa antecipa o auxiliar, ou seja, o verbo to be, ou seja, am, is e are. Ele é antecipado e mostra que você está na forma interrogativa, certo? E aí, claro que em forma interrogativa, a contração, né? O going to pode ser gonna também na forma interrogativa. E o short answer, né? Como eu falei a vocês, é a forma de responder uma pergunta de sim ou não. Também é possível aí, ó, você repete o verbo to be, né? Are you gonna go? Você vai? Você pode dizer yes, I am ou yes, I'm not. Então, um exemplo. I'm gonna make my dreams come true. Ou seja, você pode expressar o futuro como você quiser, pessoal. Eu vou fazer meus sonhos se tornarem realidade, ou eu irei fazer meus sonhos se tornarem realidade, ou eu estou indo fazer meus sonhos se tornarem realidade. Então perceba que em português você tem várias formas de dizer o futuro, porém você não pode trazer ao pé da letra em inglês porque não vai fazer o menor sentido. Você tem que apenas entender qual é a situação, se é um futuro planejado a longo prazo, ou se é um futuro já planejado, já arquitetado e que está perto de acontecer, certo? Então aqui, ó, está perto de acontecer a realização do sonho aí, de repente sair, pegar essa ponte aqui, né, do sonho para a realidade aí, Vamos lá, vamos encarar então, para a gente visualizar bem a aplicação desses dois tempos verbais numa situação considerando a linha do tempo, vamos encarar o tempo como se fosse um cordão, um novelo aí de cordão, tá? Então, the time. Quando você vai desmembrando o tempo, você vai abrindo essa corda aí, né? Esse cordão. The time is passing by, ou seja, o tempo está passando. O tempo passando, vamos esticar essa corda. The time is passing by, ou seja, o tempo está passando. The time is passing by normally. The time is passing by normally, ou seja, o tempo está passando normalmente. And suddenly you made a decision. E de repente você tomou uma decisão, você fez uma decisão, tá? Quando você tomou uma decisão, é como se aparecesse nessa linha do tempo um nó. Você não tomou uma decisão? Então essa ação futura é esse nó aí. E essa tomada de decisão, pessoal, vai ser o futuro simples. Então quando você toma a decisão futura, você está na situação do futuro simples, que é quando você toma uma decisão futura, principalmente a decisão futura, em geral, ela está a longo prazo. Pode ser também uma decisão futura a médio ou a curto prazo. Tudo vai ser o futuro simples, que é o que, basicamente, com o will, como a gente explicou. Como vai ser, então, professor, o futuro imediato, o immediate future, que é um going to? Vai ser o seguinte, a linha do tempo está aí, está passando o tempo, e alguma situação futura, alguma decisão futura que já está planejada, o tempo está passando, então ela está chegando próximo de acontecer. Como essa situação futura está chegando próximo de acontecer, ela não é um futuro simples, é um futuro imediato, que ele está perto de acontecer, porque o tempo está passando, certo? Então perceba que essa é a diferença. O futuro simples, você tomou aquela decisão, e o futuro imediato, aquela decisão já está tomada, né? E o tempo está passando, e aquela decisão está ficando cada vez mais próxima de acontecer, tá? The future will be what you do in the present. O futuro será o que você faz no presente. Only God knows what going to happen tomorrow. Então, somente Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Temos aí, olha só. Com a autorização de Veio, não sei qual é o outro nome dele,
falei com ele pelo Instagram, gente boa. Velho é um grafiteiro aqui do Recife, e ele grafita uma frase, várias frases de efeito, e uma delas que eu gosto muito é: hoje vai ser massa. Né? Você já deve ter visto isso nas ruas do Recife, essa grafitagem. Esse hoje vai ser massa de velho, em inglês, vai ser exatamente como a gente estudou nessa aula de hoje. Today is gonna be great. Então, tá aí o futuro imediato. Ou seja, na cabeça da pessoa que diz hoje vai ser massa, ela já está escrito por, sei lá, pelo destino, por Deus, pela força do universo, que a coisa vai ser positiva e já está planejado essa situação positiva, e você apenas faz um destaque da situação que está próxima de acontecer, né? Então, hoje vai ser massa, em inglês seria today is gonna be great, né? Hoje vai ser ótimo. Obrigado aí velho, pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho e obrigado por autorizar que a gente usar essas imagens. Então, whatever is going to happen will happen, whether we worry or not. Então, seja lá o que vai acontecer, acontecerá. Quer nós nos preocupamos ou não. Então, esse whether é como se fosse o se, né? Se você quiser ou não. Né? Quer queira, quer não. Então, esse whether é muito interessante isso aí. Professor Rony, alguma questão aí dos alunos? Não. Eles não estão concentrados assistindo a aula e não interagiram conosco. Pois é, talvez porque eu não tenha provocado no sentido de perguntar a vocês alguma coisa. Eu fiz aquelas perguntas iniciais aí, lá no começo da aula, e essa pergunta eu vou retomar no final também. Então, olha só. Nossa tarefinha de casa para vocês é com todo carinho. Ó. Answer in English. How do you imagine the future? Responda em inglês. Como você imagina o futuro? Ou seja, você pode aí, juntamente com o seu professor de inglês, você pode responder, fazer essa resposta aqui, como você imagina o futuro, e a gente pode pegar essa resposta e usar na próxima aula. Então, é super importante a sua resposta, né, o trabalho do professor em sala de aula, utilizando nossas aulas, ou os nossos vídeos ou não. O professor pode usar nossos vídeos, nossas aulas na aula, e você pode usar esse nosso trabalho aqui no Educa Recife como reforço da sua escola. Né? Você sabe que são poucas aulas de inglês, então, para o que você quer para o seu futuro, para essa geração pós-digital, que a demanda de tecnologia é gigantesca, e essa tecnologia, a língua da comunicação internacional através de tecnologia é a língua inglesa, então as poucas aulas de inglês que tem na escola não são suficientes. Então, não somente assiste as aulas que você tem nas escolas aí, como também as aulas nossas aqui, né? Não somente no 9º ano, mas 8º e 7º, tá bom? Então, a despedida aí, professor Rony. Great times are coming, ok? Remember, great times are coming. Até a próxima, pessoal. Pois é, o professor Rony falou aí, ó, bons tempos estão por vir. Então, o bom tempo é agora, beleza? Que é você preparar o seu futuro. Gente, obrigado aí pela atenção, tamo juntos, esperamos o seu comentário aí lá no YouTube ou aqui no nosso aplicativo, tá? Um tchauzinho de misa aqui para vocês. Ó. Tamo junto.